Olá, graças a Deus por mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar uma mensagem, uma palavra que sempre edifique, transforme e restaure totalmente a nossa vida. E como sempre, dando continuidade à nossa leitura bíblica no livro de Números, hoje capítulo 5, como lemos ontem no capítulo 4, a divisão a qual o Senhor Deus fez e ordenou a Moisés sobre a divisão dos clãs, enfim, dos levitas, sobre os coatitas, os gersonitas, os meraritas, e enfim, toda a ordem que foi dada sobre o acampamento, sobre a tenda do encontro, onde iria ser feito a montagem, a desmontagem, enfim, conforme Deus ordenava, o tempo que eles partissem, o tempo que eles permaneciam, enfim. E aqui no capítulo 5 diz sobre a pureza do acampamento. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra, ou que tiver um fluxo, ou que se tornar impuro por tocar um cadáver. Mande-os para fora do acampamento, tanto homens como mulheres, para que não contamine o seu próprio acampamento, onde habito entre eles. Os israelitas assim fizeram e o mandaram para fora do acampamento, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Olha só como a lei e a determinação do próprio Deus, que se tivesse alguém que tivesse uma doença de lepra, um fluxo, qualquer tipo de impureza que estavam tocando em algum cadáver, o que fosse, o que os tornasse impuro, era para mandar fora do arraial. E a gente vê no mundo de hoje, né, nos tempos atuais, a gente fala muitas vezes exemplos com uma batata podre, ela pode sim apodrecer as outras. E aqui eu vejo, né, quantas situações são necessárias que nós venhamos nos purificar, não deixar que nada possa nos contaminar, como no passado. Assim tem que ser observado esse acampamento que era do Senhor, toda essa santificação, como foi dita, e sempre tinha, assim, logicamente, as bênçãos, mas as causas de uma desobediência que poderia ter em meio ao seu povo. E olha só no versículo 5. E o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando o homem ou uma mulher prejudicar uma outra pessoa e, portanto, ofender o Senhor, será culpado. Confessará o pecado que cometeu, fará a restituição total, acrescentará 1/5 a esse valor e entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Mas se o prejudicado não tiver nenhum parente próximo para receber a restituição, essa pertencerá ao Senhor e será entregue ao sacerdote juntamente com o carneiro, com o qual se faz a propiciação pelo culpado ou pela culpa, enfim. Todas as contribuições, ou seja, as dádivas sagradas, e os israelitas trouxerem ao sacerdote, pertencerão a ele. As dádivas sagradas de cada pessoa pertencem a ela, mas o que ela der ao sacerdote pertencerá ao sacerdote. Ainda é feita uma doação voluntária, enfim, nos dias de hoje, tudo que foi dado realmente vai ser pertencente àquele que o recebeu, como sacerdote, enfim. E como a lei era muito clara, tudo que tinha que ser feito, conforme nós já lemos nas leis do passado, assim tinha que ser feito conforme a ordenação para se limpar o pecado, aquilo que era ordenado. E assim no versículo 11. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, e outro homem deitar-se com ela, e isso estiver oculto do seu marido, e a impureza dela não for descoberta, por não haver testemunha contra ela, nem tê-la sido pega no ato, se o marido dela tiver ciúmes e suspeitar de sua mulher, esteja ela pura ou impura, ele a levará ao sacerdote como oferta de jarro de uma farinha de cevada em favor dela. Não derramará azeite nem porá incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal, pelo ciúme,
para que se revele a verdade sobre o pecado. Olha só como poderia, naquele momento, ser descoberto algo que estava em oculto, que não foi revelado a nada, ninguém tinha alguém que poderia testemunhar um ato dessa forma pecaminosa, mas poderia ser realmente colocado em questão, levando ao sacerdote essa oferta conforme foi dada a ordem sobre Moisés, o próprio Arão, o sacerdote, enfim. E o sacerdote trará a mulher e a colocará perante o Senhor. Então apanhará um pouco de água sagrada, um jarro de barro, e colocará na água um pouco do pó do chão do tabernáculo. Depois de colocar a mulher perante o Senhor, o sacerdote soltará o cabelo dela e porá nas mãos dela a oferta memorial, a oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz a maldição. Então o sacerdote fará a mulher jurar, ele dirá: se nenhum outro homem se deitou com você, e se você não foi infiel, nem se tornou impura enquanto casada, que esta água amarga que traz maldição não faça mal a você. Mas se você foi infiel enquanto casada e se contaminou por ter se deitado com outro homem que não é seu marido, então o sacerdote fará a mulher pronunciar esse juramento com maldição, que o Senhor faça de você objeto de maldição e desprezo no meio do povo, fazendo que a sua barriga enche e que você jamais tenha filhos. Que esta água traz maldição entre o seu corpo, enche a sua barriga e impeça de ter filhos. Então a mulher dirá: amém, assim seja. Olha só que situação a qual era para ser feita nesse momento lá no deserto, em meio a toda a caminhada deles no meio do deserto, né, nas tendas, nos acampamentos, enfim. E se houvesse algum ato de traição, que não houvesse descoberto, mas o marido teve de repente uma suspeita, então era feito todo esse ritual ao qual foi ordenado ao sacerdote, para que realmente a mulher pudesse ali realmente jurar perante o Senhor, para que o mal não tocasse sobre ela. Mas se ela fosse realmente uma pecadora, uma pessoa que foi realmente infiel, ela ia receber essa maldição e assim, consequentemente, iria acontecer sobre a tua vida. A sua barriga iria inchar e jamais iria ter filhos, porque assim o Senhor tinha ordenado. E o sacerdote escreverá essas maldições num documento e depois as lavará na água amarga. Ele a fará beber a água amarga que traz a maldição, e essa água entrará nela, causando-lhe amargo sofrimento. O sacerdote apanhará das mãos dela a oferta de cereal pelo ciúme, moverá ritualmente perante o Senhor e trará ao altar. Então apanhará um punhado de oferta de cereal, uma oferta memorial, e a queimará sobre o altar. Depois disso fará a mulher beber a água. Se ela houver se contaminado, sendo infiel ao seu marido, quando o sacerdote fizer que ela beba água que traz a maldição, essa água vai entrar nela e causará um amargo sofrimento, a sua barriga inchará e ela será incapaz de ter filhos. Vai se tornar no meio um objeto de maldição no meio do seu povo. Mas se porém a mulher não houver se contaminado, mas estiver pura, não sofrerá punição e será capaz de ter filhos. Esse é, pois, o ritual quando ao ciúme, quando a mulher for infiel e se contaminar enquanto casada, ou quando o ciúme se apoderar de um homem, porque suspeitou da sua mulher. O sacerdote a colocará perante o Senhor e fará passar por todo este ritual, e se a suspeita se confirmar ou não, o marido será inocente, mas a mulher sofrerá as consequências da sua iniquidade. Olha só como é triste, né? Uma situação chegar a este ponto, né, de um casal, né, da forma como aqui toda essa realmente situação, né, de se levar ao sacerdote, expor ao sacerdote, enfim, a sua família. Mas assim tinha que ser feito aquele acampamento para que nada fosse impuro, para que pudesse impedir que ele chegasse à terra da promessa e viver as promessas do próprio Deus. Olha só que situações. E hoje temos no Novo Testamento tantas leis como essas, enfim. E como eu disse hoje mesmo na live,
em Mateus 5, fala sobre as questões que nenhuma letra, nenhum tio sai da lei para que se cumpra. Então, é necessário ter realmente o entendimento e saber que aquilo que é impuro não vai permanecer, aquilo que está em maldição não vai realmente permanecer, o culpado Deus não tem por inocente. Então é necessário ter realmente a mudança, ter a transformação, porque se confirmar a situação, né, ou não, que seja, o marido vai estar inocente, mas a mulher sofrerá as consequências da sua iniquidade. Então, e assim eu creio que nos dias de hoje, tanto para um como para o outro, existem as leis, existem as regras, tanto para o sexo masculino, para o sexo feminino, seja qual for a situação, Deus não vai realmente deixar que aquilo que a pessoa ela tem por entendimento e não faz porque realmente não tem o temor, ficará impune. Então, que nós precisamos ter esse entendimento e saber que Deus irá trazer a justiça e trazer realmente a maldição, conforme foi realmente colocado, porque aquele que se planta é o que vai se colher. Então, que possamos ter esse entendimento e jamais nos deixar ser roubado ou ser envergonhado por qualquer tipo de situação contrária. Que possamos ser fiéis, tão somente a Deus, tanto aos homens, ao cônjuge, enfim, da forma que Deus ele se agrada, que possamos fazer o bem de forma diária e fazer mais e melhor sempre. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que Deus venha sempre surpreender, abençoar, prosperar muito mais e que nada impeça que vocês possam viver o melhor dessa terra. Deus amado Pai, então quero pedir ao Senhor, derrama unção, virtude e poder em cada lar, cada casa, em cada família, que haja uma revelação sobre essa palavra, meu Deus, porque hoje jamais será feito isso, meu Deus, no dia de hoje, mas eu sei que a maldição ela vai acompanhar aqueles que assim fazem de forma, meu Deus, a qual a iniquidade toma conta do coração, da alma, da casa de cada um. Então, que o Senhor venha colocar as tuas mãos para transformar essa maldição em bênção e que haja sempre, meu Deus, a fidelidade, a sinceridade, o amor, o verdadeiro amor incondicional, meu Pai, em cada lar, em cada casa, em cada família. É o que eu te peço e te agradeço sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida. O que precisar, pode contar conosco sempre. Nossa mensagem, nossas orações, em nome do Senhor Jesus.